Olá, boa noite. Fala Ibaté. Fala você, vem comigo. Começando mais um programa Fala Ibaté na sua TV Ibaté. Você nos acompanha a partir de agora na programação especial da semana. Uma programação preparada para você com muito carinho pela nossa equipe. Essa semana nós estamos entrevistando os candidatas eleitos de Ibaté no Legislativo. Ontem nós tivemos o Ronaldo Venturi, hoje nós teremos mais uma participação do Edson Fernando, que vai bater um papo com a gente, falar da cidade, falar do estado, do país, aliás,
o Legislativo está nas 3 esferas, né? Municipal, estadual e federal, cada um na sua atribuição. E a gente vai bater um papo gostoso com o Edson hoje, tá bom? Então aguenta aí, porque tem muita informação. Augusto Neto, sou eu apresentando o Fala Ibaté, Gil Nichiara na coordenação e direção geral. Na rádio hoje nós não teremos a transmissão, somente aqui pela TV Ibaté. Então vem comigo que tem muita notícia. E como sempre, a gente traz as primeiras informações, os fatos relevantes do dia. Qual foi o fato relevante do dia? Araraquara foi notícia na região, no estado e também no Brasil. Por quê? Todo mundo nesse momento já sabe. E Araraquara teve ação de marginais que na região central da cidade, usando aí mais de 20 veículos, invadiram agências bancárias, agência do Banco do Brasil e agência da Caixa Econômica Federal. E durante todo o dia houve a mobilização das equipes da Polícia Militar, também da equipe antibomba da Polícia Militar, o GAT, e também a Polícia Civil. O pessoal da Polícia Científica também esteve aí na cidade de Araraquara, fazendo essa varredura, tentando, a partir desse momento, hoje de manhã, as investigações. Como aconteceu na cidade de Botucatu, não é novidade para ninguém, as quadrilhas vêm atuando em todo o Brasil e no estado de São Paulo também. O último fato grande que aconteceu foi na cidade de Botucatu, que também foi notícia nacional. E isso influencia negativamente, sim, para a região, para o estado. Né? Que ações estão sendo feitas? Que ações do governo do estado estão sendo feitas? O serviço de inteligência trabalhando. Botucatu faz poucos meses e de repente Araraquara, nessa madrugada, foi alvo. Então a gente aguarda, espera, né, uma ação rígida, enérgica, eficiente, né, porque não basta ser enérgica, rígida, tem que ser eficiente. O que é eficiência? É fazer com que esses atos cessem no estado de São Paulo, no Brasil. É difícil? Muito difícil, mas a polícia vem fazendo o seu trabalho, certo? Outro assunto, mais uma vez, não sai da pauta, é o estado de São Paulo, que o comentário, as conversas fecha ou não fecha? A quarentena volta ou não volta com tudo? Essa é a pergunta que todos estão fazendo. E quando o governador vai para frente das câmeras, quando o governador vai falar, todo mundo fica aceso esperando a palavra mágica. Vai fechar tudo. Mas, mais uma vez, isso não aconteceu. Estão aguardando. Mas aguardando o quê? Dizem as más línguas que está esperando o segundo turno, dia 29, o segundo turno. Será que é isso? Então nós vamos aguardar. Creio eu que não, porque o culpado, a gente não pode jogar a culpa no governo. Quem está andando na rua, quem não está usando máscara, quem não está cumprindo o distanciamento, é a população. É a maioria das pessoas que você vê na região, por exemplo, no domingo que passou, o Broa lotado. O litoral paulista, as praias lotadas, os shoppings repletos de pessoas, as ruas das cidades também, pessoas fazendo festa. Então, como você vai acusar ou botar a culpa num governante, se é a população que está fazendo isso? Então, a gente vai também, no decorrer dos programas, conversando sobre esse assunto, a pandemia, a Covid-19. Hoje tivemos uma notícia, entre aspas, boa, né, onde a vacina russa Sputnik foi colocada como eficiência a quase 96% e a Organização Mundial da Saúde estaria autorizando a Rússia a começar a utilizar a vacina. Muito importante, é promissor para a gente também, que tem algumas vacinas que nós, brasileiros, estamos aguardando, mas tem mais uma pergunta que se faz no Brasil. Você vai tomar a vacina? E aí? Você vai tomar a vacina? Vai tomar? Só você pode responder, né? Porque o presidente Bolsonaro diz que ninguém vai ser obrigado. No estado, e aí, pode obrigar ou não pode? Qual é a questão? Então a gente vai estar conversando durante a programação aqui da sua TV Ibaté, no programa Fala Ibaté. Meu amigo Raí está chegando para bater um papo com a gente, trazer os nossos patrocinadores, e eu volto já já com o Edson Fernando para bater um papo com a gente, falar da nossa cidade, falar de Ibaté, da vereança, das eleições 2020, esse bate-papo gostoso com mais um membro do Legislativo, legislatura de 2021 até 2024. É lá e cá, eu volto já já no Fala Ibaté. Aí, cadê você? Venda Mais Região está aqui no Armazém da Carne em Ibaté. Gente, aqui você encontra cortes especiais e qualidade superior, conveniência completa.
tem hortifruti, pães quentinhos, carvão, espetos, tem facas, tábuas e aos sábados tem carne assada no bafo. Deu até água na boca, né? E olha só, você encontra também variedade em espetinhos, hambúrgueres, produtos da casa com tempero especial. Você tem que conferir. Tem também aquela deliciosa panceta em rolo, costela recheada, linguiça com milho e queijo e muito mais. Armazém da Carne fica na rua Albano Buzo, número 217, no Jardim Mariana, em Ibaté. Fone é 3343-1033. O Marquinhos e a sua equipe aguardam por você. Armazém da Carne, o seu churrasco começa aqui. Olá, gente, o Venda Mais Região está em Ibaté hoje para falar de saúde e qualidade de vida para você. Isso mesmo, e hoje temos aqui novidade, porque estamos bem em frente ao SEI, que é o Centro de Especialidade de Ibaté. Atendimento médico e odontológico. Gente, atendimento particular e Unimed para você. E no Centro de Especialidade de Ibaté, você pode contar com um tratamento odontológico completo, com o Dr. Matheus Cavicchioli, cirurgião dentista. Especialistas em implantes, aparelhos, tratamento completo e o seu sorriso vai ficar perfeito. Precisa de um especialista? Aqui tem, confira. Neurologista, tem ginecologista, pediatra, urologista, cardiologista, clínico geral, fisioterapeuta, dermatologista, ortopedia e traumatologia, terapeuta ocupacional, tem nutricionista e também advocacia especializada. Gente, olha só, SEI, fica aqui, ó, agende sua consulta no 3343-6270. Ou vem até a Rua Visconde de Pelotas, número 535, no centro de Ibaté. Venda Mais Região falou de saúde e qualidade de vida para você. O Venda Mais Região está em Ibaté, sabe aonde? Aqui no Lava Rápido Mariana. Lave seu carro com quem entende do assunto e vai cuidar dele como se fosse você. Estética automotiva, carros, motos. Traga também sua frota, produtos de alta qualidade que não agridem a pintura do seu veículo. Cristalização, polimento e revitalização de couro. Higienização interna por ozônio e a mais segura do mercado. Todo o interior e o ar-condicionado totalmente esterilizado. Sistema leve trás ou só mandar um zap ou ligue para o número 99210-8231. Na Rua Washington Luiz, número 495, ao lado do Ginásio de Esportes em Ibaté. Lava Rápido Mariana, com a gente no Venda Mais Região. Alô, gente, o Venda Mais Região está aqui no Supermercados Russito em Ibaté. E estamos num dos lugares mais gostosos do Supermercados Russito. Gente, aqui no restaurante e lanchonete, onde você vai saborear uma deliciosa comida na hora do almoço ou no happy hour, se você preferir. E aí, vai de carro ou vai de moto? Nas compras acima de R$100, você preenche o cupom e concorre a 2 motos e um carro 0 km. E aí, vai de carro ou vai de moto? Estamos aqui no Magazine dos Supermercados Russito, trazendo para você qualidade, variedade, presentes, utilidades, calçados. Já chegou também a coleção Primavera-Verão para você. E as nossas lojas, os Supermercados Russito em Ibaté, são 3 endereços para você fazer muita economia. Com essas lojas completas, com açougue, mercearia, hortifruti, tudo completo para você. Então não se esqueça, quando for fazer suas compras, venha para os Supermercados Russito em Ibaté. Alô, gente, o Venda Mais Região está aqui em Ibaté, no Trevo Lanches. Você encontra no Trevo Lanches lanches, porções, macarrão na chapa, bebidas, sucos e muito mais. Marmitex na hora do almoço de segunda a sexta. Siga-nos no Facebook e Instagram, @Trevo Lanches Ibaté. Faça seu pedido ou peça o cardápio pelo WhatsApp. Fácil, 997683772. Trevo Lanches fica na rua Floriano Peixoto, número 1145, no Trevo da Usiana da Serra, em Ibaté. Com a gente no programa Venda Mais Região. Participe da promoção Voo de Carro ou de Moto do Supermercados Russito. Confira nossas ofertas. Achocolatado Nescau, sachê 800 gramas, 9,98. Rosquinhas de coco rancheiro 800 gramas, 3,99. Supermercados Russito em Ibaté. Vem pra cá você também. E aí, quer sua empresa aqui no programa Venda Mais Região? Entre em contato pelos telefones que estão aqui na tela e venda mais com certeza. Então, você já sabe, divulgar tua empresa com qualidade é só no programa Venda Mais Região.
Fala Ibaté, voltando aqui na TV Ibaté, trazendo informação para você, entretenimento, credibilidade e respeito. Uma boa noite mais uma vez para você que está chegando agora. E já está comigo aqui o nosso amigo, nosso companheiro Edson Fernando. Já esteve na rádio também, batendo um papo com a gente, bateu um papo com o Jorge Luiz, o Edson Fernando, que hoje vai responder umas perguntinhas, mas tudo suave, gente, que não tem crise não. Aliás, Gil, eu estou de férias, né, Gil? Estou de férias, então é tudo suave, só depois do dia 1º a coisa pega. Edson, primeiramente, muito obrigado por ter vindo com a gente aqui, ter aceito o convite para bater um papo com o Augusto, com o Gil e com todos os telespectadores aqui da TV Ibaté. Seja bem-vindo, obrigado aí por ter aceito o convite. Uma boa noite para você. Boa noite, Augusto. Muito obrigado pelo convite, a você, ao Gil, a todo mundo aqui da produção, né, da TV Ibaté. É muito bom estar aqui e principalmente é ótimo estar aqui para falar com a população de Ibaté. Todas as pessoas que agora querem me conhecer melhor, algumas já conhecem o meu trabalho, o que eu já fiz, mas também querem conhecer o Edson, que vai assumir uma das cadeiras de vereador a partir do dia 1º. Então isso é muito bom. Ter esse espaço é fundamental para que a gente possa estreitar, como eu sempre falei na rádio aquele dia que eu estive lá, estreitar as distâncias entre o candidato, e agora vereador, e a população, porque é a população que nós estamos representando, né, Augusto? Exato, e eu só comentando, Edson, na questão de campanha, né, 45... 333, 45 333 431 votos. Isso. É bastante voto. Se você, o pessoal estava perguntando para mim outro dia, eu respondi o seguinte: proporcionalmente em relação a São Carlos, a Araraquara, isso representaria na cidade, gente, mais de 2 mil votos, é isso? Mais ou menos, proporcionalmente seria... Para São Carlos eu não fiz a conta. Eu sei que para São Paulo, se eu tivesse proporcionalmente a mesma quantidade de votos que eu tive aqui, em São Paulo eu teria cerca de 200 mil votos. Exato, então é mais isso mesmo. Então 2 mil votos, é a questão de divisão. Então vamos para as perguntas, né? E Edson, eu vou falar primeiro da Câmara. Como você vê, né? Eu vou levar na mesma toada que eu levei com o Ronaldo, a gente vai bater a mesma linha, né? Lá... Os 9 vereadores eleitos hoje, você e mais 8. Como você vê a eleição dos outros 8 para você trabalhar na Câmara nessa nova legislatura a partir do dia 1º de janeiro? Como você vê os seus pares na Câmara, Edson? Bom, na verdade, assim, tem muitas pessoas que eu ainda preciso conhecer um pouco mais, mas o que nós estamos vendo é que nós temos uma Câmara de certo modo bem madura, uma Câmara que já tem experiência. Nós temos pessoas que já têm uma carreira política de alguns mandatos, como o ex-vice-prefeito Horácio, que também foi vereador de 2 mandatos, o próprio Valdir Siqueira, vereador de 3 mandatos, o Valentim e a Neia, que foram reeleitos, e aí nós também temos pessoas que estão ingressando agora. Eu, o Ronaldo, o Damião, o Ivan Lins, mas também que estão envolvidos na política, que têm o seu conhecimento político, que de alguma forma buscaram esse conhecimento com antecedência para poder desempenhar um bom papel. Então eu acho que nós não vamos ter nenhum problema, pelo contrário. Quando nós colocarmos os nossos planos e os nossos projetos todos sobre a mesa, e nós vamos fazer isso, nós já tive algumas conversas com alguns vereadores, mais para, esqueci de citar o Jean também, o Jean Tomás, que foi eleito, mas nós já tivemos algumas conversas para falar sobre os projetos, e todos nós, pelo que eu pude conversar, e é algo que eu disse na rádio e repito aqui, todos nós temos um objetivo, que é trabalhar pelo bem de Ibaté. Nós fomos eleitos, como você disse, eu fui eleito por 431 votos, mas hoje eu represento os 36 mil habitantes de Ibaté, da mesma forma os outros 8 vereadores representam os 36 mil habitantes de Ibaté. Então nós vamos colocar todas essas coisas na mesa, todos os nossos projetos, porque o foco vai ser sempre convergir para o bem da cidade de Ibaté e para a população de Ibaté. O Edson, nós temos uma identidade, né? Até o pessoal está comentando nesse período, uma identidade de alguns vereadores agora assumindo pela primeira vez. Vamos falar do seu caso. O Edson Fernando já é uma pessoa atuante politicamente, você já tem suas atividades políticas no Estado, você faz parte da juventude do PSDB, e você também tem uma linha, não é linha dura, mas é uma linha muito pessoal para trabalhar, uma concepção pessoal sua.
inclusive na campanha você não é que se isolou, mas você foi bem, vamos falar assim, o Edson, ele tem uma posição, essa é minha, eu faço, e como vai ser na Câmara? Vai ser uma linha assim, o Edson independente, o Edson, o diálogo que vai ter, como vai ser a sua posição do Edson que nós vemos hoje? Um Edson atuante no Estado, atuante nacionalmente no partido, como que vai ser você? Vai ser mais partido ou mais Edson? Ou vai ser uma fusão? Na verdade, até na campanha eu fiz questão de dizer que eu sou uma pessoa de grupo. Eu trabalho e sempre trabalhei pelo bem comum. Eu nunca fiz nada sozinho, nunca vou fazer nada sozinho. A gente até pode realizar poucos pontos sozinhos, mas esses pontos eles vão normalmente ter uma visão deturpada, uma visão mais centralizada. Então eu sempre gostei, sempre fiz questão de fazer isso, de ouvir as pessoas nos mais diversos lugares e também entender essas questões. Então na campanha eu fiz isso, mas na campanha eu tinha que fixar a minha imagem. Nós tínhamos 108 candidatos a vereador disputando e eu precisava de alguma forma fazer com que a minha imagem destacasse para que as pessoas gerassem interesse. Mas quando elas entravam na campanha e fossem buscar ou mesmo ver os vídeos anteriores, os textos, o meu site, sempre eu fazia destaque aos grupos que eu participo e participei. Então eu faço parte do Movimento Ação Popular. Hoje eu não sou mais da diretoria estadual da Juventude do PSDB, mas fui em 2 mandatos. Eu fui coordenador regional de juventude da macro-região de Ribeirão Preto e também fui secretário estadual de comunicação da Juventude do PSDB. Mas eu continuo trabalhando com o Movimento Ação Popular, faço parte desse movimento. É um movimento que surgiu, como eu disse na rádio, e inclusive tem a história, se você quiser conhecer o Movimento Ação Popular, procure. Nós surgimos no meio de 2014 e 2015 com as manifestações de rua. Então toda essa atuação ela serviu de base para mostrar que há necessidade de se trabalhar em equipe. Como vereador, o que nós vamos fazer é justamente isso. É óbvio que todo mundo tem as suas convicções pessoais. Nas minhas convicções pessoais, eu vou ter o meu posicionamento, mas que não é imutável. Pelo contrário, se alguém me mostrar que eu estou errado, que eu preciso expandir em alguma coisa, entender uma outra situação, nós vamos estar prontos para esse tipo de diálogo. Porque eu também vou querer fazer isso com os demais vereadores e eu acredito que nós vamos ter essa abertura. Não só com os demais vereadores, mas com toda a população. Eu já, antes mesmo da eleição, eu sempre gostei de falar com as pessoas, de entender as necessidades. Então, sempre participei de grupos da sociedade civil. Fui, como eu disse, delegado eleito na Conferência Municipal da Saúde, porque eu participei da Conferência Municipal, fui para a Conferência Regional, Estadual, Nacional. Então, assim, ninguém vai conseguir construir um futuro de alternativas ouvindo apenas uma cabeça, entendendo apenas uma ideia. A gente precisa entender todas as ideias e achar os pontos de convergência. Então, no mandato, nós vamos fazer isso. E, obviamente, eu faço parte do PSDB, nós temos um grupo atuante aqui no PSDB, local, estadual e nacional, e nós vamos usar a força que o PSDB tem, mas não só do PSDB, de outros partidos, partidos aliados, que convergem com essas mesmas ideias, com esses mesmos ideais, e, como eu disse, no final das contas, todos os partidos, apesar de terem ideias diferentes, querem o mesmo objetivo, que é o bem da sociedade. Muito bem, e pegando esse gancho seu, Edson, eu já aprofundo um pouco a pergunta dentro dessa linha. Você é de grupo, você é de partido, mas também tem a sua identidade, que você já prova isso no dia a dia, né, nas suas atitudes, como campanha, como jovem político, né? A gente fala da nova política e da velha política, né? Mas daqui a pouco eu faço uma pergunta sobre isso. Mas assim, a gente sempre, até pela renovação que a Câmara tem todos os mandatos, essa é uma pergunta que eu vou fazer para todos os vereadores que passarem por aqui, vereadores eleitos, e a gente fala assim, por que a renovação? Sempre se fala porque a renovação, porque os vereadores não aceitaram. Eu sempre falo, a cidade não precisa de vereadores apertando esse botão ou aquele botão, são de vereadores atuantes. No seu caso, do Edson Fernando, qual vai ser a sua linha perante projetos que chegam, pedidos que chegam, ou você faça pedido, a demanda da população? Vai ser, chegou, votei, acabou, fechei os olhos? Como que vai ser a sua posição? Não, já veio do prefeito, mas vou votar então porque veio de lá. Como que vai ser a sua posição? Essa pergunta eu fiz para o Ronaldo, estou fazendo para você e vou fazer para os demais vereadores. Como vai ser a sua posição
perante a sua independência como legislador? Na verdade, Augusto, o que vale destacar é o seguinte. Quando nós apertamos um botão, na verdade, nós estamos assinando um documento. É a nossa assinatura naquele documento. E como qualquer outro documento, a gente não pode, de forma alguma, assinar sem ter pleno conhecimento, pleno domínio. Então, como eu faço, por exemplo, na assinatura de um contrato, hoje eu sou advogado, eu trabalho com direito, hoje mais especificamente com direito comercial e direito tributário. Então, eu não só assino contratos, como eu elaboro contratos. Então eu sei da necessidade de se conhecer bem o contrato, de se entender o que está escrito. Então, na verdade, nós vamos olhar e entender todas as situações. O primeiro compromisso que eu assumi durante a campanha, e é o compromisso que eu estou reafirmando aqui e vou concretizá-lo até o fim, e esse eu vou mesmo, os outros, como eu disse, vão depender muito da construção, nós vamos trabalhar muito para que tudo que eu falei durante a campanha se concretize e até outras coisas. Mas esse é fundamental e vai se realizar, é ter transparência. Tudo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, ele tem que ter um motivo, tem que ter um porquê. Então as pessoas precisam saber esse motivo, precisam entender. O primeiro lugar para se apresentar esses motivos é no próprio parlamento, é na própria Câmara. Então nós vamos utilizar o regimento da Câmara para utilizar da palavra, para discutir os projetos, inclusive aqueles projetos que nós vamos votar a favor. Mas eu vou votar a favor, nós vamos discutir? Sim, as pessoas precisam entender por que eu estou votando a favor, precisam entender por que nós estudamos, por que nós vimos aquilo lá, aquele projeto, toda a construção e falamos, não, de fato isso aqui é bom para o município, é bom para as pessoas. Para você ter uma ideia, Augusto, uma coisa que eu não quero que aconteça comigo, eu até postei um vídeo de um vereador, eu não me lembro de que cidade é agora, mas tem nas minhas redes sociais, se você quiser depois você pode entrar lá, Edson Fernando, tanto no Facebook quanto no Instagram, e tem esse vídeo lá. E ele começa, num momento de discussão, né, dentro do regimento da Câmara, da sessão, tem uma parte que é a parte das discussões, que vão falar sobre os projetos, os vereadores têm a palavra para poder falar se aprovam, se concordam, se discordam e porquê daquele projeto. Ele começa a discutir sobre um projeto e fala, olha, o projeto é bom, mas tem essa falha, tem aquela outra, e começa a elencar várias falhas do projeto. E aí o presidente da Câmara, né, o presidente da sessão diz o seguinte, mas esse projeto é de vossa autoria. Então, ele estava criticando o próprio projeto e, inclusive, criticando pontos que realmente precisavam ser criticados. Mas como é que pode um vereador apresentar um projeto, chegar no momento de discussão, discutir o próprio projeto? Isso mostra que não foi ele que redigiu, ele não conhecia o teor do projeto. Total despreparo daquele vereador e também naquela cidade da sua assessoria. Nós não temos assessoria aqui, o vereador não tem assessor aqui, tem a assessoria da Câmara, né? Mas o vereador não tem assessor em Ibaté. Mas naquele caso também provavelmente há o despreparo da assessoria, que não passou para ele a pauta, a ata, né? A pauta da sessão ordinária em que estava em discussão um próprio projeto dele. E ele foi contra o seu próprio projeto. Aí ele pediu, então, para que fosse retirado o projeto de votação, porque aí ele reanalisaria e talvez colocaria de volta. Mas perde toda a credibilidade. Então isso é algo que eu não quero e jamais vou fazer aqui em Ibaté. Nós vamos sempre dar prioridade para conhecer o teor de tudo aquilo que nós vamos falar, votar, aprovar ou não na Câmara. Muito bem, tá aí. Vou dar um alô pro pessoal que está na sintonia da TV Ibaté, aqui do programa Fala Ibaté. A Fabi Dias está por aqui, beijão pro Fabi Dias. O Amarildo está por aqui, a Regiane também, boa noite, Regiane. O meu amigo Major Fumagalli, grande Fumagalli, um abração para você, viu? O Ronaldo Venturi, que esteve com a gente ontem, hoje está aqui acompanhando. O Reina também está aqui, A Jane Siqueira está por aqui, o Gustavo, o Romualdo, grande Romualdo, um abração para você. A Letícia também está com a gente, a Valéria, a Bárbara está por aqui, o Marco Antônio está com a gente, o Zé Luiz Rucito já mandou um joia aqui. Zé, um abraço para você, acompanhou a gente ontem, está acompanhando hoje também. A Michele e o Cristiano, beijão Michele, Cris, um abração para vocês, obrigado sempre, viu?
vem com a gente aqui pro programa, viu? O Ju fala que eu sempre dou aquela lembradinha. Oi, Mi, um beijão para você, pro Cris, esse casal maravilhoso aí. E para você que está aí, que não mandou um alô, mas eu sei que você está acompanhando a gente, está fazendo aí o dia a dia aqui no Fala Ibaté. Antes de eu ir para um breve intervalo, rapidinho, Edson, para a gente encaminhar, moções, indicações, né, requerimentos, né, isso o vereador sempre tem essa liberdade para fazer. E aqui em Ibaté nós não temos as emendas impositivas, né, não temos uma indicação do vereador. O que você acha sobre esse assunto, sobre as emendas impositivas? São Carlos tem, Araraquara. O que você acha? Qual a sua posição sobre isso? Tem alguma posição? Ou do jeito que está, vai? Ou dá para pensar, dá para sentar, conversar? O que você acha em relação a Edson? Uma coisa que a gente precisa frisar antes e explicar para as pessoas que estão nos assistindo é que o vereador, a função dele principal é fazer indicações e fiscalizar o executivo e, obviamente, legislar. Mas o vereador ele não tem a caneta do orçamento. Quem comanda o orçamento municipal é o executivo. Então, o que seriam as emendas impositivas? Seria uma separação de parte do orçamento municipal, em que cada vereador teria uma cota à parte, teria lá, suponhamos, R$100 mil por ano, para poder destinar a sua base, normalmente base eleitoral ou base ideológica. Então, por exemplo, o vereador ele veio eleito pelo esporte, pela saúde, pelos animais, pela criança e adolescente, segurança. Então ele pega aquela verba impositiva e destina a essa base ou a esse setor ideológico. Ibaté é um município pequeno, com uma arrecadação razoável, mas com um orçamento, inclusive por uma necessidade que nós temos, que talvez num outro programa nós possamos falar sobre isso, que é de um novo pacto federativo, porque o município é quem produz, mas o município é quem fica com a menor parte de toda a produção, de tudo aquilo que é arrecadado, o município é que fica com a menor parte. Então nós precisamos urgentemente que os nossos deputados voltem a discutir essa questão do novo pacto federativo, porque os municípios padecem desse projeto ser aprovado. Enfim. Então Ibaté tem o seu recurso e Ibaté é uma cidade pequena. Eu acredito que no momento que nós estamos, não seria necessário. Poderia até haver uma discussão, talvez colocar algumas ideias, talvez não seria tão ruim, mas eu acho que não é necessário, justamente por nós temos uma cidade pequena, temos uma Câmara de certa forma reduzida e temos diálogo diálogo aberto com o Executivo. Então as indicações também servirão de certa forma para isso. Não é impositivo, não é obrigado, não é uma verba carimbada, mas talvez pelas indicações nós vamos ter um acesso e uma abrangência muito maior do que apenas as verbas impositivas, do que o orçamento impositivo. Então eu acredito que nesse momento não seria interessante para a cidade, dada toda essa conjuntura. Mas é algo que pode ser discutido sim. Muito bem, Fala Ibaté. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais esse bate-papo com o Edson aqui, que está conversando com a gente, você conhecendo o nosso vereador. Depois de eleito, todos eles são nossos vereadores e merecem todo o nosso respeito e acompanhamento. Isso você vai poder fazer a partir do dia 1º de janeiro, quando o Edson vai ser diplomado antes e depois empossado no seu cargo de legislador aqui no nosso município. Raí, você tá aí? Então vem, daqui a pouquinho a gente volta com mais Fala Ibaté. Daqui a pouquinho a gente volta. Raí. Venda Mais Região está aqui no Armazém da Carne em Ibaté. Gente, aqui você encontra cortes especiais e qualidade superior. Conveniência completa. Tem hortifruti, pães quentinhos, carvão, espetos, tem facas, tábuas e aos sábados tem carne assada no bafo. Deu até água na boca, né? E olha só, você encontra também variedade em espetinhos, hambúrgueres, produtos da casa com tempero especial. Você tem que conferir. Tem também aquela deliciosa panceta em rolo, costela recheada, linguiça com milho e queijo e muito mais. Armazém da Carne fica na rua Albano Buzo, número 217, no Jardim Mariana, em Ibaté. Fone é 3343-1033. O Marquinhos e a sua equipe aguardam por você. Armazém da Carne, o seu churrasco começa aqui.
Olá, gente, o Venda Mais Região está em Ibaté hoje para falar de saúde e qualidade de vida para você. Isso mesmo, e hoje temos aqui novidade, porque estamos bem em frente ao SEI, que é o Centro de Especialidade de Ibaté, atendimento médico e odontológico. Gente, atendimento particular e Unimed para você. E no Centro de Especialidade de Ibaté, você pode contar com um tratamento odontológico completo, com o Dr. Matheus Cavicchioli, cirurgião dentista. Especialistas em implantes, aparelhos, tratamento completo e o seu sorriso vai ficar perfeito. Precisa de um especialista? Aqui tem, confira. Neurologista, tem ginecologista, pediatra, urologista, cardiologista, clínico geral, fisioterapeuta, dermatologista, ortopedia e traumatologia, terapeuta ocupacional, tem nutricionista e também advocacia especializada. Gente, olha só, SEI, fica aqui, ó, agende sua consulta no 3343-6270. Ou vem até a Rua Visconde de Pelotas, número 535, no centro de Ibaté. Venda Mais Região, falou de saúde e qualidade de vida para você. Venda Mais Região está em Ibaté, sabe aonde? Aqui no Lava Rápido Mariana. Lave seu carro com quem entende do assunto e vai cuidar dele como se fosse você. Estética automotiva, carros, motos. Traga também sua frota, produtos de alta qualidade que não agridem a pintura do seu veículo. Cristalização, polimento e revitalização de couro. Higienização interna por ozônio e a mais segura do mercado. Todo o interior e o ar-condicionado totalmente esterilizado. Sistema leve e trás, ou só mandar um zap ou ligue para o número 99210-8231. Na Rua Washington Luiz, número 495, ao lado do Ginásio de Esportes em Ibaté. Lava Rápido Mariana, com a gente no Venda Mais Região. Alô, gente, o Venda Mais Região está aqui no Supermercados Russito em Ibaté. E estamos num dos lugares mais gostosos do Supermercados Russito. Gente, aqui no restaurante e lanchonete, onde você vai saborear uma deliciosa comida na hora do almoço ou no happy hour, se você preferir. E aí, vai de carro ou vai de moto? Nas compras acima de R$100, você preenche o cupom e concorre a 2 motos e um carro 0 km. E aí, vai de carro ou vai de moto? Estamos aqui no Magazine dos Supermercados Russito, trazendo para você qualidade, variedade, presentes, utilidades, calçados. Já chegou também a coleção Primavera-Verão para você. E as nossas lojas, os Supermercados Russito em Ibaté, são 3 endereços para você fazer muita economia. Com essas lojas completas, com açougue, mercearia, hortifruti, tudo completo para você. Então não se esqueça, quando for fazer suas compras, venha para os Supermercados Russito em Ibaté. Alô, gente, o Venda Mais Região está aqui em Ibaté, no Trevo Lanches. Você encontra no Trevo Lanches lanches, porções, macarrão na chapa, bebidas, sucos e muito mais. Marmitex na hora do almoço de segunda a sexta. Siga-nos no Facebook e Instagram, @Trevo Lanches Ibaté. Faça seu pedido ou peça o cardápio pelo WhatsApp. Fácil, 997683772. Trevo Lanches fica na Rua Floriano Peixoto, número 1145, no Trevo da Usiana da Serra, em Ibaté. Com a gente, no programa Venda Mais Região. Participe da promoção Voo de Carro ou de Moto do Supermercados Russito. Confira nossas ofertas. Achocolatado Nescau, sachê 800 gramas, 9,98. Rosquinhas de coco rancheiro 800 gramas, 3,99. Supermercados Russito em Ibaté. Vem pra cá você também. E aí, quer sua empresa aqui no programa Venda Mais Região? Entre em contato pelos telefones que estão aqui na tela e venda mais com certeza. Então, você já sabe, divulgar tua empresa com qualidade é só no programa Venda Mais Região. Fala Ibaté, de volta aqui na sua TV Ibaté. Muito obrigado por você estar aí conosco nessa noite de terça-feira. Hoje, dia 24 já? Dia 24? Dia 24 de novembro. Quase terminando o ano aí, né? Quase terminando o ano. Edson, pergunta. O pessoal quer ouvir você falar. Velha política, nova política. O Edson é um vereador, vamos falar assim, jovem, né? Como eu disse, veio da juventude PSTB. A Câmara vai estar meio mesclada, né? Mas como você vê velha política
nova política que se fala tanto hoje em dia? Você vem, sangue novo, como você vê a velha política? Como você vê a nova política? Eu na verdade eu tenho até uma concepção um pouco diferente, Augusto, Sim. e eu normalmente falo sobre isso. Para mim não existe velha e nova política, existe política boa e política ruim. Tá. Tem político velho que faz política boa e tem político novo que faz política ruim. Então isso é que nós precisamos colocar em mente. Nós precisamos começar a desmistificar algumas coisas e, como eu disse, o produto da política, ele não é simplesmente uma diminuição do orçamento, ele não é uma nova obra aqui, uma outra obra ali, pura e simplesmente. O produto que a política espera, o produto que a política que nós queremos, que eu quero e que eu sei que você quer também, você que está nos assistindo, é a política que gere transformação social, que gere mudança de vida, que faça com que nós diminuamos as distâncias e façamos com que nós tenhamos uma sociedade mais justa, igualitária e que também nós tenhamos principalmente uma sociedade que dê espaço à produtividade e ao crescimento pessoal, profissional, enfim, em todas as áreas. Então esse é o tipo de política que eu espero, esse é o tipo de política que eu faço e esse é o tipo de política que nós vamos trabalhar para que seja cada vez mais implementada na nossa cidade e em todas as áreas que nós estivermos, em todos os grupos que nós estivermos. Nós normalmente colocamos assim, isso não é só da política, nós temos agora, nós voltamos, o futebol voltou apesar da pandemia, né? Nós tivemos, acho que até agora no Campeonato Brasileiro, quase 16 ou 17 técnicos que foram demitidos, técnicos de futebol. E aí tem sempre essa discussão, um técnico é demitido e a discussão é, ele é velho, ele é ultrapassado, ele estudou, ele não estudou. E aí nós vemos, ele é estrangeiro, ele é nacional, porque tem essa discussão no futebol também. E às vezes nós temos essa discussão na política também. Porque nós precisamos da política igual do país X, igual do país Y, igual de tal lugar. E no final das contas nós vemos técnicos de mais de 60 anos tendo sucesso. Como nós também vemos técnicos recém-ingressados na carreira tendo sucesso. Nós vemos técnicos estrangeiros, técnicos nacionais, enfim. O que mostra é que, primeiro, nós precisamos ter pessoas que pensem bem, que entendam daquilo que estão fazendo e que busquem conhecimento. E, óbvio, experiência. Nós precisamos de experiência. Uma coisa que eu fiz antes de ser candidato foi buscar experiência. Me formei em Direito, que também é a minha profissão, mas também contempla a minha vocação política. Fui buscar conhecimento da política partidária, propriamente dita. Fui até os grandes centros para entender o que eles já fizeram de errado e o que eles fizeram de certo, para ver o que dá para nós copiarmos ou adaptarmos para as nossas cidades, para a nossa cidade de Ibaté. E também fui buscar nos diversos grupos religiosos, grupos acadêmicos, grupos da sociedade civil, grupos de setores, para entender o que cada um pensa e quais são essas necessidades. Porque, como eu disse, nós precisamos buscar os pontos de convergência, aquilo que é igual, aquilo que é similar em todos esses grupos. Quando nós começamos a identificar esses pontos, fica mais fácil nós começarmos a ter um norte, a ter um rumo, a entender quais vão ser os nossos projetos a partir de agora. Então, assim, a política, ela precisa ser entendida como de fato ela é um instrumento de transformação da vida das pessoas e um instrumento de crescimento, não só pessoal. O pessoal vem junto, mas principalmente um crescimento coletivo, um crescimento da coletividade. E a gente tem que parar, Augusto, com aquele negócio de nós e eles, de Fla-Flu, de Palmeiras e Corinthians. Eu brinquei na rádio. E eu sou no Palestra Itália, né? Palestra. Eu sou palmeirense. E como palmeirense, eu tenho paixão pelo meu clube. Quando perde um gol, eu fico bravo. Eu faço igual meu vô, já vou querer dormir. E às vezes nós estamos ganhando de 3-0 e ainda assim tá reclamando, porque palmeirense é corneteiro mesmo. Mas na política a gente não pode ser envolvido por tantas paixões. A gente tem que deixar as paixões de lado e começar a tratar com racionalidade. Eu brinquei na rádio e repito aqui, para quem está nos assistindo, quando eu era mais novo eu escutava a seguinte frase: nós precisamos gostar da política igual nós gostamos de futebol. O problema foi justamente esse, Augusto. Nós passamos a gostar de política igual nós gostamos de futebol, com paixões. E sem olhar o outro lado como um adversário e não um inimigo. Nós começamos a olhar como se fosse tudo do outro lado é ruim, tudo do nosso lado é bom.
todos os outros não prestam e para nós está tudo certo. E na política não é assim. Nós estamos lidando com vidas, nós estamos lidando com pessoas, nós estamos lidando com projetos. Então nós precisamos olhar com um olhar humanizado, um olhar cada vez mais interessado. E sabe qual que é a palavra da moda? Empático. Empatia. Nós precisamos nos colocar no lugar dos outros. E a política é esse instrumento, de se colocar no lugar dos outros para poder entender. E assim nós conseguimos tocar em frente de uma maneira mais saudável, mais tranquila e que seja melhor para todos. E usando o bom e o ruim da política, né, nessa parafraseando o que você disse, vamos velho e novo, vamos falar do bem e do ruim. Você esteve na rua, ouvindo. O que você ouviu de bom e de ruim para você poder aplicar nos próximos 4 anos do seu mandato? Aí depois depois vou me dar uma pergunta em relação ao time. O que você ouviu? O que mais que você ouviu as pessoas? Porque você tem a sua característica é ouvir. O que você ouviu mais em Ibaté? O que as pessoas falaram mais para você? Edson, você vai estar lá, eu preciso disso. A cidade precisa disso. O que você ouviu na sua andança, Edson? Quando nós ouvimos as pessoas, nós passamos a entender as suas necessidades e as suas principais dúvidas. Um dos problemas de nós não darmos soluções é justamente não ouvir como deveria. E aí, então, andando, o que nós conseguimos verificar é o seguinte: como eu disse logo no início, o que as pessoas mais reclamavam era essa falta de transparência. Alguns diziam assim: essa Câmara que está aí ou não fez nada ou não mostrou o que fez. Para nós que acompanhamos mais de perto a Câmara, nós sabemos que vários vereadores realmente tiveram um trabalho bacana. Talvez não tanto quanto nós gostaríamos como cidadãos, mas talvez foi o possível. Só que o que aconteceu, principalmente, os vereadores, de alguma forma, pelo menos essa era a percepção das pessoas, não mostraram isso. Não deixaram claro que, olha, o que eu fiz foi isso, o que eu não fiz foi isso e por que eu não fiz. E aí isso acabou gerando um certo descontentamento. Uma outra questão são sempre as questões regionais e também as questões de obras. Por que tal bairro tem isso, nosso bairro não tem? Por que tal bairro faz aquilo, tal cidade tem isso e nós não temos? Enfim, são N situações. E às vezes o que falta é simplesmente uma explicação. Olha, como eu disse na rádio, eu volto a dizer aqui, como é que funciona os projetos, seja de lei, os projetos de obra ou os projetos de convênios em qualquer área? Nós temos que ver a necessidade, a possibilidade e o tempo. Nós temos que ver se ele é temporal. O que acontece é que às vezes há necessidade e o tempo está certo, mas não há possibilidade, ou possibilidade orçamentária, ou possibilidades das mais diversas. Por exemplo, para uma obra. Por que não construiu tal obra em tal bairro? Por que não foi feito aqui? Será que a prefeitura tinha condições de construir nesse bairro? Será que havia terrenos disponíveis? Será que o plano diretor de quando esse bairro foi desenvolvido, quando esse bairro foi incorporado, reservou uma área institucional para algum equipamento público? Sim, não e por quê? E isso faltou muito. Então, na nossa caminhada... A famosa satisfação. Na nossa caminhada nós fizemos muito isso. Olha, fomos mais ou menos advogado de quem a gente queria ganhar, porque no final todo mundo estava concorrendo pelos mesmos cargos, né? Mas o que é verdade é verdade. Eu fiz questão de dizer isso na campanha e repito, o que é possível nós vamos fazer, o que não é possível nós não vamos fazer e aquilo que nós pudermos nós sempre vamos explicar. E aí então eu explicava, olha, tal coisa, por mais que o vereador, o prefeito queira, é muito difícil nós conseguirmos, por tais motivos, e explicava os motivos. E aí as pessoas falavam, olha só, é verdade, né? Agora explicando, até faz sentido. Mas o que faltava era isso, era alguém explicando, mostrando esses pontos. Então o que eu acho que mais faltou em relação não só a essa Câmara, o que falta às vezes em relação à política é essa satisfação, esse contato mais aproximado. Por isso que as minhas redes sociais são abertas, o meu WhatsApp está lá aberto, no meu Facebook, no meu site, para todas as pessoas. Porque apesar de eu querer, e de fato eu quero mesmo, resolver todos os problemas de Ibaté, eu sei que eu não vou conseguir resolver todos os problemas de Ibaté. Nesse primeiro momento, não.
mas pelo menos explicar o porquê nós não vamos conseguir responder, e isso nós vamos sempre fazer. E eu falo nós, e as pessoas falam, mas por que você está falando tanto nós, você é um vereador. Eu sei que eu sou um vereador, mas nós vamos estar em 9 na Câmara, e além disso, eu não faço parte, eu não sou um mero indivíduo, eu sou um indivíduo que faz parte de uma coletividade. E eu ouço as pessoas, entendo os problemas, busco essas soluções, e essas soluções não saem só da minha cabeça. Pelo contrário, a maior parte delas são junções de ideias de outras pessoas. Porque até a Bíblia diz isso, né, Augusto? Que na multidão de conselheiros há sabedoria. Exato. Então a gente precisa buscar essa questão para ter representatividade, para fazer com que as pessoas entendam que nós estamos aqui por vocês. Nós que fomos eleitos, estamos aqui para atender e entender tudo aquilo que você está passando, tudo aquilo que você está sentindo, tudo aquilo que você está querendo para Ibaté. O que nós conseguimos fazer, nós vamos fazer. O que não vamos conseguir, nós vamos explicar por quê. Muito bem. PSDB a gente sabe que é um partido de força política nacional. Não só regional, mas também elegeu vários prefeitos em São Paulo, no Brasil todo. Tem a disputa agora no segundo turno a Prefeitura de São Paulo. Elegeu prefeitos em cidades consideráveis em tamanho populacional. Edson Fernando, em relação ao PSDB, ontem eu perguntei para o Ronaldo, pergunto para você, o que pode ser feito em relação, nós conversamos em off aqui, nós não temos deputados na região federais pelo PSDB, mas estadual, você tem contatos com deputados para poder, aquela verbinha para vir no município, aquele contato, porque a gente sabe que toda eleição, daqui 2 anos eles vão estar aqui pedindo voto. O que você pode fazer? O que o Edson, vereador, pode fazer nessa parte de correr atrás para ajudar um município que precisa muito? Na verdade, assim, nós vamos utilizar toda a estrutura que o PSDB tem, e as pessoas às vezes me perguntam, né, mas por que você faz parte do PSDB? No meu site, inclusive, eu explico isso também com mais detalhes, mas tem uma questão ideológica, tem uma questão pessoal e também tem a questão da força e da estrutura que o partido dá. O partido, como você disse, é um partido de expressão nacional. E mesmo nós não termos um deputado federal da nossa região, um deputado estadual, os 2 mais próximos aqui, o Lobe Neto em São Carlos e o Massafera em Araraquara, eles não foram eleitos na última eleição, mas eles são suplentes e eles têm uma força política dentro do partido. Além deles, nós temos contato direto com outros nomes do partido, de outras regiões, inclusive até de outros estados, mas que estão unidos pelo bem do Brasil. Da mesma forma que eu estou dizendo aqui que nós somos, e de fato somos, vereadores de Ibaté, os políticos eleitos são políticos eleitos pelo Brasil. Para trabalhar pelo bem das suas regiões, mas trabalhar pelo bem e pelo desenvolvimento do Brasil. Então nós vamos utilizar isso, e não só do PSDB. Nós temos muitos amigos de outros partidos, de outras siglas. Como eu disse, o Movimento Ação Popular, que é um movimento que eu faço parte, nós somos suprapartidários, nós temos pessoas de lá de mais de 8 partidos, são 8 ou 9, e crescendo a cada dia. São pessoas de diversos partidos, ideologias diferentes, mas que têm pontos de convergência. Então nós vamos utilizar todo esse conhecimento e todo esse relacionamento que nós temos para poder tentar ao máximo trazer emendas e trazer ideias. O que às vezes falta não é dinheiro. Eu tive há pouco tempo numa Secretaria Municipal de Educação de uma grande cidade do Brasil, que quem viu no meu Facebook sabe, mas eu não vou dizer aqui, depois você olha lá no meu Facebook. Nós estivemos lá e eles têm um orçamento bilionário, é uma Secretaria Municipal de Educação. Eles têm um orçamento bilionário, são mais de 15 bilhões de reais para trabalhar na secretaria. E eles têm problemas. Eles enfrentam problemas. Então isso mostra que nem sempre a questão é só dinheiro. Dinheiro é importante, nós precisamos de dinheiro, mas nós precisamos começar a entender, olha, eles têm dinheiro lá, mas eles estão com problema. Quais foram os problemas que eles vieram agregando durante o tempo para chegar num nível tão grande e ainda continuar com esses problemas? Para que a gente já comece a eliminar, a tirar esses empecilhos. Uma vez eu estava lendo um livro que ele falava sobre crescimento
crescimentos afim, crescimentos de empresa, crescimentos de igreja, crescimentos de relacionamentos. E ele falava que uma das primeiras marcas de qualidade é retirar os empecilhos do crescimento, aquilo que impede o crescimento. Exato. E é isso que nós vamos tentar fazer ao máximo aqui em Ibaté. Nós vamos buscar recurso? Óbvio que nós vamos. Nós vamos utilizar toda essa estrutura? É claro que nós vamos. Inclusive, eu já deixo aqui o recado para os nossos amigos que estão nos ouvindo, que não são daqui. Eu vou utilizar muito todos esses contatos que nós fizemos nos últimos anos para que nós possamos criar alternativas pelo bem de Ibaté e, quiçá, da nossa região. Nós precisamos fazer com que a nossa região se desenvolva e principalmente os municípios menores, que às vezes são esquecidos. Nós temos municípios grandes da nossa região que às vezes recebem verbas maiores, investimentos maiores do governo do estado, do governo federal, em detrimento dos municípios menores, que arrecadam proporcionalmente igual ou até mais do que os municípios maiores. Então nós vamos ter que juntar forças, fazer aquela história do graveto. Você pegar um gravetinho único e tentar quebrar vai ser fácil. Agora, se você pegar um monte, fazer um feixe e tentar quebrar vai ser muito mais difícil. Então nós vamos fazer isso, nós vamos juntar forças para criar representatividade. Nós temos diversas cidades menores aqui na nossa região que precisam do interesse e de toda a atenção do Estado e da União. Nós vamos trabalhar por isso. Muito bem, estamos encaminhando ao finalmente do programa Fala Ibaté. E para finalizar, Edson, eu deixo a pergunta e também as suas considerações. Uma pergunta, mais uma indicação, a sua mensagem ao Executivo e também a sua mensagem à população de Ibaté e as suas considerações finais aí no nosso programa Fala Ibaté. Bom, primeiramente eu gostaria de já aproveitar e agradecer mais uma vez a todos que estiveram e estão comigo durante essa campanha. Agradecer a Deus, como eu já sempre venho fazendo, porque primeiro em todas as coisas sempre é Ele. Apesar das minhas falhas, dos meus defeitos, dos meus erros, Ele tem me abençoado e tem estado comigo em todas as minhas atividades e todas as decisões que eu tenho tomado, inclusive as decisões erradas. Ele está lá para me dar um puxão de orelha e falar, olha, não era para você ter tomado essa decisão. E, em relação ao Executivo, nós temos, obviamente, um excelente trabalho para mostrar dos últimos 16 anos do Poder Executivo Municipal, também do Poder Legislativo, porque ninguém governa sozinho, mas o atual prefeito reeleito para a próxima legislatura, o prefeito Zé Parrella, hoje mesmo eu estava numa cidade aqui da região, fui a uma farmácia, precisei comprar uns medicamentos, eu estava lá na farmácia na hora do meu almoço, e aí eu peguei e falei, olha, eu preciso desse remédio e tal, vamos fazer um cadastro? Vamos. Você é de onde? Tal, endereço? Sou de Ibaté. Você é de Ibaté. Nossa, Ibaté mudou, não? Então, Ibaté se tornou uma referência para a nossa região em vários quesitos nesses últimos anos, e nós temos certeza que nós vamos continuar sendo referências nesses quesitos que já foram tão importantes: infraestrutura, saneamento, limpeza urbana, reestruturação de diversos setores e serviços, e também naqueles que talvez nós não estejamos tão bem, que é justamente o reflexo do nosso país e das crises que nós estamos vivendo. Mas, obviamente, nós vamos ter um diálogo frontal, aberto, de companheirismo e sempre de uma forma respeitosa, buscando entender as posições e os ideais que o Executivo tem, prefeito, a vice-prefeita eleita, a Ivani também, que sempre teve um diálogo com a Câmara, e nós esperamos que continue assim. Nós vamos trabalhar para que isso aconteça. Do que depender de nós, isso vai acontecer. Nós vamos trabalhar para que o Executivo tenha uma boa gestão e o Legislativo também tenha. Por quê? Porque o fundamento, o foco, melhor dizendo, de todos é a população de Ibaté. Então essa é a minha mensagem, e também não esquecendo do terceiro poder. Eu fiz questão de mencioná-lo durante a entrevista na rádio, e volto a dizer aqui, Poder Judiciário. Nós vamos trabalhar ao máximo para que o Poder Judiciário também tenha as suas funções preservadas, a sua legitimidade constitucional continue fundamentada e atuante, e também para que haja essa harmonia entre os poderes. Nós temos um grande trabalho a realizar e nós não podemos perder tempo. Nós vamos fazer isso juntos. Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Muito bem. Obrigado, Edson, que está aqui com a gente. Também o Guilherme também passou por aqui, está aqui com a gente. O nosso diretor-geral, Gil, mais uma vez, levando esse programa até você, até a sua casa.
Obrigado você que está aí na sua sala, você que está aí ou no seu carro, ou em qualquer lugar com o seu celular, ou na TV acompanhando a gente. Compartilhe sempre o nosso programa. Também faça aí o seu cadastro na tvibaté.com.br. Se inscreva lá. Isso você vai receber as notificações quando os programas da TV vai estar entrando no ar. Aliás, são muitos programas. Rapidinho, só para encerrar. Tem o Raí, um belíssimo programa, trazendo aí um programa de vendas, né? De Venda Mais Região, né? O Venda Mais Região está sempre trazendo essas informações para você de toda a região. Também nós temos aí o Clube dos Violeiros, está aqui já, chegou aqui. Clube dos Violeiros de Ibaté com o Gil e também o Juninho McLaren, o Júnior Chiara e o Juninho. Vende Mais Região com o Raí, como disse, a resenha, comida e cozinha com o Grande Diego. Estou devendo uma visita no programa para a gente saborear um quitute aí. Vou aproveitar e convidar o Edson também para a gente lá comer uma macarronada. Vamos lá. Fazer uma macarronada. E lógico, tem um programa novo, Gil, no Papo Livre. Papo Livre, tá bom, gente? Então amanhã nós voltamos com mais uma entrevista. Amanhã nós teremos a presença do vereador eleito, o Ivan Lins, batendo um papo com a gente. Edson, mais uma vez, obrigado. Boa sorte, que Deus te abençoe nessa nova empreitada sua aí. Eu tinha mais uma pergunta, mas eu faço em off aqui. Gente, até amanhã. Fiquem com Deus. Fala, Ibaté! Tchau, tchau.